Olá, pessoal. Estamos recebendo aqui hoje no podcast Fala Comigo o professor, palestrante e procurador. Isso é um gênio, né? Guilherme Shelby, para falar de um assunto muito importante, que é a questão do socialismo aqui no nosso país. Então, professor, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no estúdio do podcast Fala Comigo. Aqui nós estamos conectados aí com o setor produtivo do Distrito Federal, amigos, cristãos e acho que é um público bem diverso. E eu queria que você se apresentasse, fique à vontade, a câmera é toda sua. Obrigado, Neto. Obrigado, queridos. Uma honra estar aqui. Parabéns, viu, Neto? Que local extraordinário. Ficou bom, a equipe, né? Enfim. E é uma honra, né? Porque nós precisamos unir as forças, né? Lá na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Não precisa nem ser cristão para entender isso, mas é interessante essa analogia. O apóstolo Paulo, ele compara os cristãos a membros de um corpo. Pé, braço, perna. E ele diz que a cabeça é Cristo. Mas os membros têm que cooperar. Essa palavra é linda, cooperação. Cada um na sua área, mas sabendo que eu estou aqui, mas sei que você faz parte do mesmo corpo. Então, não necessariamente a gente vai estar assim junto, mas cooperando. Então, essa parte, isso que você traz aqui do setor produtivo, é essencial. E aqui essa questão dos advogados, professores, pastores, padres, donas de casa, autônomos, pedreiros, comerciantes. Quando a gente se sente membros de um mesmo corpo, a gente se sente mais forte. Sim, isso então, é verdade. Eu percebo que esse propósito aqui hoje faz parte dessa visão. Eu sou o Guilherme Shelby, né? Então, sou de Brasília, fui promotor de justiça da infância aqui e me tornei procurador da República. Minha especialização foi combate ao crime organizado, máfias internacionais. Eu tive uma atuação muito forte contra algumas máfias italianas, espanholas, ou seja, caça-níqueis. A primeira grande apreensão foi uma ação cautelar que eu propus aqui em Brasília. E essa minha vida profissional se dedica basicamente ao combate à criminalidade violenta, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, desde 1991, eu atuo na área de defesa da infância. Então, mesmo durante esse trabalho todo de procurador, eu sempre estive numa igreja, numa escola, numa comunidade. Se você falar aqui em Brasília, fala uma comunidade. Já estive lá dando treinamento para mães ou para líderes comunitários. A minha área de coração já ficou longe, mas ainda continua sendo a prevenção do abuso contra crianças. É essa minha área que eu me notabilizei pelas periferias. Grandes equipes do governo aí tá voltado para isso, né? A Damares, por exemplo, ela tem uma defesa muito forte em cima dessa parte de abuso das crianças e tudo. E a nossa expectativa é que o mundo está voltado para Brasília, para o Brasil nesse dia 30, né, pastor? A gente sabe que muitas coisas podem acontecer e foi um dos assuntos que me chamou a atenção quando eu vi a sua biografia e trazer aqui para falar para os nossos amigos sobre essa questão do socialismo no Brasil, né? E eu preparei algumas perguntas aqui. E lembrando, meu professor, para todos que estão nos assistindo aqui agora, que eu falei no começo aqui, a gente não está para atacar ninguém, para falar mal de ninguém, né? Então, ou seja, apesar que virou uma politização muito grande essa eleição, né? A gente vê as pessoas se atacando por aí e eu tento respeitar muito. O gosto político de cada um vai se decidir, é livre. E eu creio que essa live aqui hoje, esse podcast vai clarear muito a cabeça de muitas pessoas, né? E eu queria saber o seguinte, vamos começar pela primeira. O senhor já afirmou que foi socialista por um bom tempo. O que fez o senhor mudar de ideia? Eu me converti ao comunismo ou socialismo, vamos tratar da mesma forma. Socialistas e comunistas têm pequenas variações, mas é como se fosse um torcedor do Palmeiras time A e o outro do Palmeiras time B. Mesma coisa. Mesma coisa, torce para o Palmeiras. Eu estou falando Palmeiras porque eu sou corintiano, me desculpe, mas tirando esse dado. Quando a gente estuda o socialismo, então, quando eu me converti comunista lá, socialista, aos 12 anos de idade, qual que era a questão? A questão era da justiça, porque o socialismo, ele se vale de cláusulas gerais muito atraentes. Ele fala em combater a fome, o socialismo fala em combater injustiças, justiça social.
em combater a desigualdade. Então, aparentemente, o socialismo quer o bem das pessoas. Lê do engano. E aí, quando a gente vai ler os livros e estudar a história dos regimes socialistas, a gente vai ver que o socialismo é uma doutrina totalitária, porque não admite o indivíduo e sua liberdade. Nunca existiu um regime socialista e liberdade individual. Olha o dado. Nunca existiu em nenhum partido socialista a figura do habeas corpus. Uma medida judicial que garanta a liberdade do indivíduo face ao Estado. Nenhum regime socialista teve habeas corpus, porque o indivíduo é submetido ao coletivo. É o Estado que diz o que você vai fazer, que empreendimento, que universidade. E essa visão totalitária se baseia na premissa de que o Estado socialista vai fornecer o que você precisa. A questão é, eles têm que abolir a liberdade para te dar a igualdade. O detalhe é que nenhum regime socialista conseguiu fazer isso. Mas quando você vai nos livros, ver o que os socialistas escreveram, é pior ainda. Os livros e a realidade são horríveis. E eles sempre vêm com a ideia de que dessa vez vai ser diferente. E fazem isso há mais de um século e nenhum regime deu certo. A diferença agora, e aí eu lembro quando eu me converti ao socialismo aos 12 anos, a diferença é que quando eu me converti socialista, ainda se tinha em vista a ditadura do proletariado, a Revolução Armada, anos 80. Agora o socialismo não quer mais essa ditadura, não quer mais Revolução Armada. A China se tornou capitalista, Neto. Então, não é mais, o capitalismo não é mais combatido no plano econômico, é no plano cultural. É na erotização das crianças, é na destruição da família e na coerção contra as igrejas. As propostas do socialismo agora são culturais e não econômicas. Quando você fala de igreja, o Partido dos Trabalhadores eles estão se infiltrando nas igrejas, no cristianismo. Já falaram que o Bolsonaro é canibal. E assim, eles inventam uma fake news cada dia diferente. O jogo ficou muito feio, né? Muito preocupante. Eu talvez nunca pensei que fosse vivenciar uma eleição tão complicada e complexa quanto essa. É interessante, Neto, a gente sair da esfera do discurso e ir aos fatos. Porque falar, as pessoas falam, e aí falam. O que eu falo é o seguinte: todos os regimes socialistas perseguiram a igreja cristã. Vamos começar pela Rússia, o primeiro regime socialista, 1917. Em 1922, o Lenin ordenou a morte, execução ou envio aos campos de concentração de 100 mil padres da Igreja Cristã Ortodoxa Russa. Fato, isso é história. A China persegue os cristãos. Cuba persegue os cristãos. Eles só aceitam a igreja que se torna submissa ao Estado. Os cristãos não têm liberdade de culto em nenhum regime socialista. Aí eu te digo uma coisa, deixa eu trazer agora para a esfera do Partido dos Trabalhadores. O PSOL e o PT, fato, tem um projeto de lei para obrigar, está na Câmara dos Deputados. O PT e o PSOL têm um projeto de lei para obrigar o estudo da tradição islâmica nas escolas brasileiras. Olha que curioso. Um partido socialistas que não permite nem a Bíblia da biblioteca. O cristianismo pode passar na porta de uma escola. Estado é laico. Mas eles propõem uma lei para obrigar todos os estudantes, escola particular ou pública, a estudarem a tradição islâmica. Então você percebe... controverso demais. Não, isso é um fato. Agora eu estou trazendo fatos. E esses fatos é que a gente colocando na mesa, você começa a falar, peraí, não é? E aí a gente começa a falar de, porque na campanha eles vão falar, e a gente tem que usar os fatos para combater as ideias e não as pessoas. Então a gente tem que trabalhar com os fatos, a história e os livros para combater as ideias equivocadas. Especialmente na área da religião, o socialismo, ele não deixa margem de dúvida. Karl Marx diz no Manifesto Comunista, a Bíblia do Socialismo, Karl Marx diz textualmente, é preciso abolir todas as religiões.
Ele é categórico no ideal socialista de abolir as religiões todas. Mas o nosso caso do cristianismo, eles têm... Porque o cristianismo é a religião que convive com o socialismo nesses 100 e poucos anos de existência real do socialismo. Então o cristianismo é o inimigo a ser abatido por eles. E está nos livros e na história dos regimes socialistas. Hoje em dia, no seu ciclo de amizades e network, tem algum socialista? Vários. E como que é essa relação com essas pessoas que você falou? Você fala muito do regime, mas não das pessoas. Ficou muito complicado. A gente mantém um convívio, porque eu me recuso a romper amizades. Se as pessoas querem romper, é uma opção delas. Mas eu não vou excluir ninguém porque é socialista. Só que eu vou debater ideias. E, infelizmente, muitos estão assim embriagados, né? Porque o socialismo, ele tem algo em comum com o nazismo e o fascismo. Porque tanto o socialismo quanto o nazismo, propõe a ditadura. Sim. O socialismo é a ditadura militar do proletariado. Os dois propõem partido único. Mas pregam democracia, né, professor? Mas eles falam lá nos livros, não só a ditadura do proletariado, partido único, supressão da liberdade, e é interessante, a eliminação de uma classe inteira de pessoas. É interessante, o nazismo propõe eliminar os judeus. O socialismo propõe eliminar os burgueses, os ricos, os empresários. Sim. Está lá no livro, isso é categórico. Karl Marx diz no Manifesto Comunista: é necessário que a classe trabalhadora elimine, extermine e aumente os burgueses. E aumente o tamanho do Estado, né? Que eu acho que é o que o partido de direita faz o contrário. Ele quer priorizar as empresas para gerar emprego e renda, porque eu acredito o seguinte, eu até fiz um vídeo essa semana e falei nesse vídeo, o Estado tem que oferecer saúde, segurança e educação de qualidade. Professor? Quem tem que manter as famílias, exatamente as empresas são geradores de emprego e renda, né? Que tem que gerar emprego para que essas famílias possam trabalhar e crescerem também. Eu lembro a você que já no final da década de 70, o regime comunista soviético era engrandecido economicamente, porque, curiosamente, o regime soviético elevou a renda dos anos 30 aos anos 60, foi o regime que mais elevou a renda dos seus trabalhadores. Era um sucesso economicamente, aparentemente, o regime soviético, da coletivização dos meios de produção. O que aconteceu em 10 anos? Ele ruiu, acabou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma mentalidade mais do que economia. A mentalidade socialista. Eu lembro que a China comunista convive muito bem com o capitalismo e a liberdade econômica. Dominando o mundo, né? A China quer... Com o quê? Com liberdade econômica. A China comunista tem mais liberdade econômica que o Brasil capitalista. Tem uma coisa errada nesse processo. Esse é o índice da OCDE, né? Organização... Agora me fugiu o nome. OCDE. Onde você vê que há mais liberdade econômica na China comunista do que no Brasil capitalista. Então, a questão aqui não é o econômico, é o cultural, é a mentalidade. Qual é a característica do socialismo? A característica básica do socialismo é você ver sempre, é a mentalidade de ver sempre o explorado e o explorador. É a luta de classes. A visão dialética da luta de classes. O socialismo, ele veio e diz assim, o trabalhador é vítima, explorado. O empresário é o explorador mau. Modernamente isso virou nas esferas sociais. O homem é o explorador, autor de agressões. E a mulher? Homem e mulher, antagonismo de classe. A mulher, vítima, explorada. O negro, vítima, explorado. E o branco, racista, explorador. Agora o antagonismo não é mais o original, trabalhador contra burgueses. Burgueses aqui no sentido de empresários, dos detentores dos meios de produção. Agora o antagonismo ele foi disseminado em diversas esferas, homem e mulher, negro e branco,
Percebe isso? Sim, com certeza. Esses antagonismos agora, nesses antagonismos homem, mulher, negro, branco, a questão dos gays, do ativismo GLBT, esses antagonismos agora é onde o socialismo está fazendo a sua revolução, numa mentalidade que sempre vê alguém explorado e um explorador. Como se resolve isso? Aniquilando o explorador. Essa visão de mentalidade de classes é a essência do socialismo. Como ele propõe resolver isso? O Estado impondo à sociedade o que é melhor para todo mundo. E aí não é questão econômica, porque, repito, a China tem liberdade econômica mais do que aqui. A China comunista. O tema agora é essa atuação do Estado para combater o racismo. Ficou confuso aqui agora, viu, professor? Então, como é que você vê essa diferença entre a China e o Brasil? Você falando que a China é socialista e é muito mais capitalista do que o Brasil hoje, que é capitalista. Qual que seria a sua sugestão se você pudesse falar aqui com o nosso candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro? Exatamente isso. A questão econômica não é mais o cerne da Revolução Socialista, é cultural. Então, eu estou dizendo isso porque a China, se você for a liberdade econômica, é claro, tem lá suas questões a serem, né, vistas, a manipulações de mercado, o sistema financeiro fechado, a questão da accountability, do controle muito restrita, mas é inegável, todo o capitalismo foi para a China. Tanto que é um dos problemas atuais, a redefinição dessa centralização. O capitalismo todo foi para a China comunista. Isso é fato. E para os seus satélites. A Revolução Socialista agora é cultural. E aqui está um ícone, você está me dizendo, o que podemos fazer? Ter a noção disso. Porque a Revolução Econômica, ela foi abandonada. O socialismo, ele não quer acabar com o capitalismo, ele quer acabar com o cristianismo. Ele quer acabar com os valores da família, com a igreja e com os conceitos morais, que eles chamam de tabus, né? Então, o que eles estão fazendo com a gente? Eles estão indo naquilo que chama-se mentalidade judaico-cristã. Qual que é a base da mentalidade judaico-cristã? Família, pai, mãe e filhos. A noção de fé, que toda a civilização ocidental se baseou. O cristianismo está entranhado no capitalismo que surgiu, mas é diferente. O capitalismo e o cristianismo são coisas diferentes, mas se desenvolveram juntos a partir do século XVI. Então, esse processo que o capitalismo caminhou com o cristianismo, e aí um confunde com o outro. E o que o socialismo identificou, e eu estou falando isso porque eles escreveram livros falando sobre isso, há 100 anos. Isso quer dizer que o capitalismo não é cristão? O capitalismo não é cristão. O capitalismo é um sistema econômico. Tanto que hoje você vê a diferença entre conservador e liberal. Existe o liberal econômico, que é a pessoa que quer menos Estado, que quer mais liberdade econômica, propriedade privada, desenvolvimento econômico, mas é a favor do aborto, é a favor da agenda socialista cultural. Pega Lehman, João Paulo Lehmann, todos pela educação. Ele é totalmente favorável à pauta da esquerda cultural. George Soros, um bilionário, um dos maiores investidores da Bolsa Americana, ele é um dos maiores investidores e capitalista ferrenho, mas ele abraça toda a pauta, legalização das drogas, do aborto, a ideologia de gênero. Então, você vai ver, quando eu vou na Câmara dos Deputados debater esses temas da assim chamada agenda de valores ou costumes, que esse é o nome que a mídia socialista dá para os valores morais que eles querem destruir. Então, eles chamam a gente de conservadores, pauta de costumes. Mas quem quer legalizar a droga? É a direita? Quem quer legalizar o aborto é a direita? A pauta moral é da esquerda, só que eles fazem esse subterfúgio de linguagem e colocam a gente nas cordas do ringue. Falar em legalizar droga, você viu o que está acontecendo no Canadá, professor? As lojas lá de droga vendendo... Só tem loja de vender maconha. O país está acabado. Você vê as pessoas na rua se drogando e o mercado do Canadá está ficando bem comprometido, né, com isso. Eu tive lá no ano que liberaram as drogas e te digo uma coisa, tanto em Amsterdã também, no mesmo ano eu estive em Amsterdã e depois em Vancouver. Você não pode andar nas ruas.
porque as pessoas fumam a maconha e você vai fumar junto com eles a fumaça. E eu estava com meus filhos, a gente teve que mudar o itinerário, porque quando você libera a droga, as pessoas passam a fumar livremente e aí você não tem mais controle. Até nas praias ocorre isso, porque as pessoas vão fumar maconha, você não tem porque ver a fumaça para o seu lado. Então você deixa, o espaço público é privatizado. O cigarro já é ruim, quanto mais a droga, né? A maconha, né, professor? E aí um estímulo. Essa pauta de questão da legalização das drogas, questão do aborto e questão da infância, ideologia de gênero, quer dizer, você tirar da criança, lá no ensino infantil, um menino de 3 anos, ele é levado ao entendimento de que ele pode ser uma mulher quando crescer. É isso que está sendo levado na prática, né? É colocado a ele essa opção, aos 3, aos 2, aos 4 anos de idade. Inclusive, a linguagem neutra, que não é só linguagem. Você começa a propor os meninos não terem mais nome masculino, nem as meninas terem nome feminino. Eles querem abolir a distinção biológica entre macho e fêmea. E eles querem abolir nas crianças de 1, de 2 aninhos, no ensino infantil. Isso já está sendo feito em Brasília. Infelizmente, a gente tem aqui os livros, materiais didáticos, e os pais não ficam sabendo porque... Falar em livros, ganhei 2 livros aqui, viu, pessoal? Conselhos de um Procurador da República e Os Cristãos e o Governo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre esses livros, tá, professor? Claro. E eu coloquei outra pergunta aqui. O senhor disse uma vez que capitalismo é sistema sem religião. Perguntei agora, né? Ele abraça todas elas. Além disso, o senhor afirmou que o capitalismo abraça até o socialismo. Como que isso acontece na prática, professor? Porque o capitalismo, ele de uma maneira... Tem vários capitalismos, né? Vamos pensar assim. Não existe um livro. O socialismo tem um livro. Manifesto Comunista, a gente pode chamar, e é, de fato, a Bíblia do socialismo. Quem lê o Manifesto Comunista, ele já é um comunista? Quem concorda com as teses centrais são o princípio da luta de classes, o princípio da redenção da humanidade por meio do sistema comunista a ser implantado, a abolição de todos os fundamentos sociais para implantar o socialismo. O socialismo propõe acabar com tudo. Ele propõe acabar com a família, com a religião, com a dieta. O socialismo é uma doutrina totalitária. Ele não convive com nada que não seja socialista. E eu ia te marcar aqui numa coisa interessante. Além daqueles princípios que eu coloquei, a semelhança entre o nazismo e o socialismo, os dois propõem abolir a democracia e implantar uma ditadura, nazismo e socialismo. Os dois propõem partido único. E o líder carismático, seria uma terceira característica dos dois. E, por último, uma classe inteira ser exterminada. Só que essa lógica do socialismo... Ela foi menos combatida. O nazismo, a gente tem uma repulsa imediata, porque o nazismo teve um julgamento público em Nuremberg. Depois da guerra, os nazistas, os crimes que eles praticaram, foram expostos publicamente, durante vários anos. Então, o mundo inteiro foi documentado o que o nazismo fez de mal. E o nazismo, ele matou várias nacionalidades. O Hitler, ele matou polonês, tchecos, russos. Ele matou várias nacionalidades. O socialismo fez o mesmo mal, só que para o seu próprio povo. E não foi documentado, porque não houve julgamento dos genocídios socialistas. Não houve julgamento. A União Soviética caiu, mas não houve nenhum julgamento dos gulags. Os gulags eram os campos de concentração soviéticos. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas foram mortas, mais do que os judeus pelo Hitler. No período de 50 anos, especialmente na era de Stalin, que vai de 1926 até 1954, salvo engano, 30 anos de Stalin. Então, o regime soviético matou muito mais, exterminou muito mais, só que matou russos ou ucranianos, as etnias ligadas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, por isso o socialismo teve menos repulsa. Não houve julgamento público, ele matou o seu próprio povo e Hitler não. Foi julgado publicamente e ele matou várias nacionalidades. Então, esses dois processos nos fazem ainda admitir o socialismo. Mas ele foi tão perverso historicamente quanto o nazismo. E uma das marcas dos dois também, e aqui agora eu quero trazer para vocês entenderem o que está acontecendo agora.
Uma das coisas fundamentais na doutrina totalitária, Hitler fez isso, Stalin, o socialista, fez isso. Ele precisa desumanizar os adversários. Quando eu desumanizo o adversário, como eu desumanizo? Quando eu coloco esse adversário numa condição de maldade tão extrema que ele deixa de ser digno de qualquer direito. O Hitler fazia isso como? Ele colocava todos os adversários como judeus. Os judeus ganharam uma repulsa muito grande naquele tempo. E era uma repulsa intensa social. Ele tinha que qualificar os seus adversários. O Stalin qualificava os seus adversários como burgueses, porque os burgueses, hoje não, mas naquele tempo, eram tidos como os responsáveis pelos males. Então você vê hoje grupos políticos que começam a chamar os adversários de fascistas, de canibais, percebe? Sim. Então essa ideia de desumanizar o adversário é uma ideia insta ao pensamento totalitário. Por isso que eu exorto muito as pessoas do bem a não entrarem nessa sintonia de devolver aos que te acusam de fascista com as agressões desumanizadoras do oponente. Nós temos que combater as ideias e não desumanizar o adversário. Sim, eu penso dessa forma também, professor. Por isso que eu achei muito importante trazê-lo aqui nesse momento de política, né? Então, preparei outra pergunta. Você já respondeu muitas das minhas perguntas aqui, professor. Isso é muito rápido. O senhor pensa que nós, da direita brasileira, devemos ir atrás de conhecer mais sobre o socialismo através de livros, ou esse conhecimento já está, de certa forma, defasado? Eu não tenho dúvida que é muito pouco conhecido. Isso é fato. Nós ficamos muito superficiais. Agora, não preciso também ler livros e livros, não. Eu tento, com meus livros, trazer a essência do socialismo de uma maneira isenta. Eles pensam assim. Mas você disse que estudou tantos anos para chegar a essa ideia e a esse conhecimento que você tem. E muitos socialistas não sabem nem por que é socialista. É verdade. Então, você me fala que não precisa ir muito além. Então, eu queria entender melhor isso daí. Vamos lá. O fundamento básico do socialismo... O socialismo é interessante. Um dos fundamentos mais importantes do socialismo está no livro do Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII. O Contrato Social. No Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau ele diz o seguinte... Ele imputa a propriedade privada à causa de todos os males. O Jean-Jacques Rousseau foi um inspirador de Karl Marx, nesse sentido. Porque lá no Manifesto Comunista ele quase que repete o que Jean-Jacques Rousseau falou cerca de 100 anos antes, no século XVIII. Karl Marx diz, a causa de todos os males é a propriedade privada. E o nosso problema, você colocou, dos que não são esquerda, vamos pensar dessa forma, porque nem todo inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tem muita gente que combate socialismo, mas não é de direita. E aí o conceito de direita pode ser vago. Porque a ideia qual é? O socialismo trata todos que não são da esquerda de fascistas. Ele trata... Quem não é socialista não vale nada. Mas não dá nem para ter essa ideia, professor, no meu ponto de vista. Você vê, nós temos hoje 2 candidatos que são populistas. O que eu penso assim concretamente é que o que aconteceu? As pessoas estão esquecendo que quando alguém ocupa a presidência, na verdade é uma grande multidão de projetos, de pensamentos que estão lá. O Lula e o Bolsonaro, eles só são a ponta do iceberg. Há um grande iceberg oculto embaixo d'água. E é aí que está a questão. Quais são os valores, quais são as propostas? E nós temos uma mentalidade no Brasil, uma mentalidade assistencialista. A ideia do socialismo, lembra que em 1935 teve a intentona comunista, praticamente 100 anos atrás, 90 anos atrás. Então nós estamos com... O socialismo foi sendo plantado, desenvolvido no Brasil há um século. E isso vai mudando. Até quem se diz contra o socialismo, em alguma medida abraça pautas socialistas. Qual que é o princípio geral? Que o indivíduo é irrelevante, o que conta são as políticas públicas. Muitos de nós advogam isso. Se você pegar um livro como A Democracia na América, de um grande autor chamado Alex Tocqueville,
O Alain de Tocqueville era um servidor público francês, ele era juiz, e visitou os Estados Unidos no século XIX, 1815, 1820, 1800. E ele escreveu um livro sobre a experiência na América. Uma das coisas que ele pontua é que ele ficou impressionado, como francês, que os americanos, está falando de 1820, hein? Que aqui na América, diz ele no livro, Democracia na América é o nome do livro, que aqui na América, primeiro, as mulheres são muito fortes. Tem um protagonismo que não tem na Europa. É um francês falando, hein? Não é pouco, não. Mas o que chama atenção... Americanas. As americanas. Ele está nos Estados Unidos, escrevendo um livro, A Democracia Americana, sobre o que é América, né? Porque a Revolução Americana ocorreu em 1789, né? Então, 1820 já tinha se consolidado os regimes, as instituições, a Suprema Corte, a Federação Americana estava formada, e ele visitando, ele se depara, um francês, Alain de Tocqueville, e ele se depara com a sociedade que ele narra. Aqui, quando as pessoas têm um problema, não vão reclamar com o governo, formam uma associação e resolvem o problema. Olha a mentalidade. Eu estou falando 200 anos atrás. Sim. O americano, ao invés de buscar do governo a solução, ele se unia, montava uma associação e resolvia o problema. Esse protagonismo do indivíduo, da família, da comunidade, isso é direita. Não é só a propriedade privada. É a relevância do indivíduo. É a relevância da rede social, da família. O socialismo odeia a família. Por que odeia a família? Por um motivo básico. Quando o filho chega em casa, doutrinado que foi por aí, o pai fala, não é nada disso. O que o presidente falou não é correto, não. O Estado totalitário socialista não pode admitir que um pai ou uma mãe desfaça na cabeça das crianças o que o Estado quer que a criança pense. Porque na família você tem autonomia. Então o socialismo é contra a família no sentido de que ele não aceita alguém que possa ser um filtro perante as gerações, no caso, né, os filhos, os pais desdizendo o que o Estado disse. Então esse processo é muito mais fino, percebe? Sim, com certeza. E nós, pegando os exemplos reais, na verdade é uma mentalidade totalitária. O que a gente vê hoje nos movimentos socialistas? Coletivos. A ideia de coletivo é exatamente a ideia da abolição da individualidade e de colocar na coletividade os destinos de tudo. É o que o capitalismo... E aí eu vejo, os regimes capitalistas evoluíram. E não são mais o que eram no passado. Hoje o capitalismo, você tem 13º, no Brasil, por exemplo, você tem férias, você tem salário mínimo, você tem seguro-desemprego. O capitalismo evoluiu, ele se adaptou. Quem fala isso é um dos grandes socialistas. Ele chega a falar assim, Karl Marx estava errado, porque Karl Marx imaginava que a exploração capitalista ia ser tão violenta que ele previa que o país que instalaria o primeiro regime comunista, adivinha? A Alemanha. Por quê? Muito industrializado. Karl Marx pensava que o capitalismo ia aprofundar tanta exploração do trabalhador que seria numa nação muito capitalista que viria o comunismo. E o comunismo veio de onde? De um país feudal, a Rússia. Parcamente, minimamente industrializado. Porque o capitalismo dividiu, essa é a realidade. O capitalismo distribuiu renda. E isso é uma constatação fática. Então, esse processo do dualismo, capitalismo-socialismo, está equivocado. E você me falou dos meus amigos, uma das marcas dos meus amigos socialistas, e preste atenção aqui, não vou dar nome, mas gente que está em cargo de autoridade. É gente estudada, como eu. Gente que tem nível superior, mestrado, doutorado. Eles falam como um estudante universitário. A argumentação deles tem a profundidade de um calouro de jornalismo. Com todo respeito, hein? Sim. Não estou te dizendo, mas a pessoa com alta formação, mas os argumentos, se sentar aqui na mesa, são muito frágeis para aquele grau. Então, eu espiritualmente vejo como uma espécie de feitiço. Porque, na verdade, o socialismo, ele não deu certo em nenhum lugar. Nenhum lugar.
Sim, a gente sabe disso. E muitos jovens vêm com a pauta porque eles são utópicos. O conservador tem uma marca, tem a diferença entre conservador e reacionário. O reacionário é aquela pessoa que quer voltar ao passado. O conservador é aquela pessoa que quer preservar o que deu certo tem medo e quer mudar. De avançar. O conservador não, ele não é reacionário. Ele quer manter o que está bem. É como se você chegasse numa casa. O utópico quer destruir a casa inteira. O reacionário quer fazê-la como era no início. E o conservador, ele vai dizer assim, não, mantenha o que está bom e reforma o que está mal. O conservador, às vezes, é tido como reacionário, não é. O utópico quer destruir tudo. Então, o socialismo... E o que quer mudar tudo é o quê? É o utópico. O utópico quer mudar tudo para melhor? É o que o socialismo vem, por isso que ele ganha um jovem. Ele diz para o jovem, ó, eu sei os seus problemas, você não é o culpado, eu sei quem é o sistema. É Jean-Jacques Rousseau. O humanismo, Jean-Jacques Rousseau que tem esse pensamento. O homem é bom. O mito do bom selvagem. Essa é a base do socialismo, o humanismo de Jean-Jacques Rousseau, porque coloca no sistema a culpa de tudo. Então não é o indivíduo, é o sistema. E a partir dessa noção de que o sistema mudando, o indivíduo vai funcionar porque ele é bom, o humanismo e o socialismo se casam, e aí você tem uma doutrina que diz assim, ó, se nós mudarmos o sistema, vai ser o paraíso aqui. Eu estive em Cuba há 3, 4 anos atrás, e você vai no hospital... Não tem ninguém no hospital. Hospital vazio, as pessoas parecem que não adoecem. Você pega um táxi, o taxista tem 4, 5 curso superior. Ele é dentista, ele é advogado. O táxi, você não consegue fechar a porta direito, porque ela cai do outro lado. Os carros em estado precário, porque tudo do governo. Ou seja, esses caras que fazem 4, 5 curso superior, trabalham de taxista para quem? Para o governo, não é para eles. Então, ou seja, a internet, para você ter uma ideia, ela é controlada. A gente estava num hotel, onde vinha vários turistas, e a gente comprava um cartão. E esse cartão você colocava o código no computador ali, no celular, e era para durar 15 minutos, ele durava 1, 2 minutos. Então, o dinheiro do cartão já ia embora. Eles têm um peso cubano que a moeda, que o dólar lá não tem valor, para você ter uma ideia. O peso cubano ele vale mais que o dólar. Artificial, né? É uma coisa assim absurda. Você anda numa avenida Malecon, que é como se fosse uma Copacabana do Rio de Janeiro, a cidade está destruída. Né? Você vê, os americanos saíram de lá e ficou essa coisa. Você fala muito de Cuba, né? E eu tive esse prazer de conhecer essa cidade e quero levar a minha família lá. Porque realmente é uma história, né? É uma história. E na sua avaliação, qual é a relação entre socialismo e a religião? O Karl Marx e todos os regimes socialistas, Karl Marx propõe abolir as religiões e verdades eternas. Karl Marx não tem nenhum pudor, ele desenhou para a igreja, para os cristãos, vocês vão ser destruídos. E ele fala abertamente isso. Ele não deixa margem de dúvida no Manifesto Comunista. E aí você pode falar assim, mas o Manifesto Comunista, escrito há 150 anos atrás, todos os regimes reais fizeram isso. A União Soviética, a Rússia, a China, Cuba. A igreja é um empecilho ao regime totalitário socialista, que o pensamento deles é totalitário por excelência. É o Estado dizendo para você o que é melhor para você. Aliás, eu faço essa distinção. O capitalismo diz para nós, é bom você saber o que é melhor para você. O socialismo diz, eu sei o que é melhor para você, me obedeça. Sim, isso é verdade. Professor, e nos últimos dias, eu até falei no começo, que a gente percebe, vamos falar um pouco de eleição, a gente percebe que o PT, o Lula, está se apropriando de alguns aspectos de cristianismo, como, por exemplo, citando a Bíblia, né? Chamou o Bolsonaro lá, que eu falei no início, de anticristo. Né? Uhum. E na sua avaliação, você acha que a esquerda ela já entrou no momento de desespero nessa reta final aí de campanha? Olha, a ponto de você acusar o oponente de canibal a partir de uma descontextualização de uma fala, ou de pedófilo em outro contexto. Aquela do pedófilo. Então você vê que eles realmente não... E o pior, viu, o que me assusta, as pessoas esclarecidas, amigos socialistas, compraram isso, viu? Porque a gente perceba, assim, a maior parte das pessoas que não são de esquerda
Quando o Bolsonaro faz uma coisa errada, a gente não passa pano, não. Não passa pano. Não passa pano, não. Quando vem falar uma coisa contra o Lula que não, a gente não engole as coisas assim. A esquerda engole qualquer coisa. Isso é que é assustador. Eles deixam de ter um filtro, porque parece que é uma coisa assim de vida ou morte. E eles perdem o senso crítico. Sim, professor, e a esquerda ganhando essa eleição, o PT voltando, Lula sendo eleito, em que sentido você acha que pode afetar o segmento empresarial de um modo geral? Não é uma coisa imediata, mas nós vimos no governo da Dilma que em 2 anos o Brasil... Porque a minha preocupação é que se o PT entrar, ele não vai sair tão fácil, né? Porque a gente pode observar, antes de você responder a pergunta, professor, que a gente vê que o presidente Bolsonaro não tinha dinheiro na campanha, né? E você imagina o PT, o tanto de dinheiro que ele jogou para fazer... Não estou acusando ninguém também, mas é o que a gente vê na televisão. O próprio Bolsonaro fala, peraí, me mostra uma fake news, né, do presidente Bolsonaro. Do Lula, não. Né? São várias narrativas para atacar o presidente, e isso gasta dinheiro para divulgar, disseminar essas fake news no país, né? Então é muito dinheiro investido nisso. E a gente sabe que se o PT voltar para o governo, ao meu ver, ele não sai antes de 16 anos. Né? E aí o que pode transformar isso para o nosso segmento, para o setor empresarial, como já falamos, no socialista eles querem um Estado grande, gigante, né? Que é totalmente ao contrário do que o governo Bolsonaro defende. Então, me dê sua opinião, o que isso pode acontecer. Você já começou a responder, eu queria saber isso a curto prazo e longo prazo. O socialismo, veja, ele pode dar benesses para os empresários, porque muitos empresários foram cooptados. E isso aconteceu com o sistema financeiro. O sistema financeiro é basicamente Lula. As grandes multinacionais que vêm para o Brasil captam nosso dinheiro, né? Os bancos que elevam as taxas de juros lá nas alturas, que vai consequentemente aumentar a inflação. Essa então, mentalidade, para eles é bom isso. Isso me assusta, porque o empresário brasileiro, em grande medida, ele tem uma mentalidade socialista. Ele não tem noção. Você vê, agora eu acho que o empresário venezuelano tem noção. Isso é verdade. Porque, infelizmente, isso ocorre tanto com igrejas cristãs quanto com empresários. Enquanto estiver bem, está tudo bem. Percebe o que estou dizendo? Sim, com Ou certeza, seja, enquanto você receber benesses, só que não é mais empresário. Você está sendo sustentado por isenções, imunidades, benefícios creditícios. É a desonestidade, em outras palavras. Está sendo comprado. Sim, é isso. Então, esse capitalismo, ele tem vida curta. É igual o meio artístico, porque defende tanto o Lula, né? Igual o meio artístico. Bolsonaro chegou, ele fechou a torneira, falou, peraí, vamos dividir esse dinheiro aqui para quem realmente precisa, né? E aí isso aconteceu, deu no que deu. Professor, mas o senhor pensa que o candidato Lula pode ser classificado como um comunista ou socialista? Porque ele diz que não. Mas quem apoia ele? Esses dias queria mudar a cor da campanha para branco. Estão usando a bandeira do Brasil. É interessante, nunca usaram. Porque o socialismo é internacionalista. O socialismo combate qualquer amor à pátria. Pode ver que os movimentos identitários socialistas, o GLBT, movimento negro, todos esses movimentos não têm bandeira de nação. Não tem. É uma bandeira única para o mundo inteiro. O socialismo sempre foi assim. Ele odeia o nacionalista. O socialismo sempre odiou. Você não vai ter, nos últimos 30 anos de socialismo aqui no Brasil, uma manifestação dos socialistas com bandeira brasileira. Nunca teve. Agora eles estão revoltados, porque o Bolsonaro trouxe, e é natural, porque todos nós falamos, cadê, não tem Brasil aí? Não tem. Porque lá na ausência do sistema operacional socialista, é internacionalista. Não valoriza, o socialismo não valoriza a nacionalidade. Então, o que acontece agora é porque é um jogo, né? O poder, mesmo quando o Bolsonaro se elegeu, a esquerda continuou lutando. Então eu creio que se o Lula ganhar, os que não são esquerda têm que continuar lutando. Mas podem se transformar, né? Muitos serão comprados. Aí onde está a personalidade. Hoje a gente tem a maioria no Congresso, mas a gente não sabe como vai ser se acontecer, eu digo logo, essa catástrofe. Mas vejamos aqui, vamos ter cuidado. Nós vamos permanecer, vamos sobreviver a tudo.
Só que essa consciência não vai voltar. Você tem 46, eu tenho 57. Creio que eu vivo mais 25, 30 anos, você mais 40. Você vai 100 anos tranquilo. Mas pensa assim, são 40 anos aguentando a gente. Então eu quero que o empresário, as pessoas que estão me vendo aqui, nós temos 30, 40 anos, eles não vão se livrar da gente não. O que a gente precisa ter visão agora não é de tudo ou nada, tem que lutar até a eleição. Mas não vão levar o Brasil da gente não. Tem que ter agora respirar um pouquinho fundo, porque está na última semana, não é hora de pensar assim. Mas se tudo der errado, vai ser um sucesso, porque a gente não vai largar esse osso. O Brasil, a gente não vai deixar a mão. As crianças. E os empresários, a minha alegria de estar aqui, até agradecendo a você, sabe, Neto? Porque os empresários precisam acordar. Estão acordando. Mas muitos não acordaram. E vocês vão ter essa palavra com os colegas. Porque uma coisa é um procurador, é um professor vir aqui falar. Outra coisa é empresário com empresário, entendeu, né? É o que eu tenho falado aqui. Você convencer um colaborador, um funcionário da loja, até mesmo um empresário que não sabe por que vai votar no Lula é muito fácil. Agora, você convencer um professor, uma pessoa que já formou opinião, um funcionário público, um procurador, como você falou, que era um socialista. Talvez há 15 anos atrás eu não teria tendo essa conversa aqui com você, né, professor? Então, eu acredito que seja isso. A gente tem que se posicionar, é o que eu tenho falado para os empresários. Eu, como representante de uma categoria a qual eu tenho muito orgulho, que são os revendedores de veículos aqui do Distrito Federal, a quem eu quero mandar um forte abraço a todos. E digo mais, professor, eu falo, você tem que sair de cima do muro. Está na hora. Isso. Ainda mais agora nessa reta final, a gente tem tempo ainda de convencer as pessoas indecisas. Como eu já falei aqui, tem pessoas que não votam no Bolsonaro porque não gostam dele. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Gosta do seu país, da democracia, da liberdade, da família, que é os valores que o nosso presidente defende. E eu comprei essa briga, professor. Eu estou indo para a rua, estou adesivando carro, eu estou entregando bandeira, eu estou investindo dinheiro do próprio bolso, né, para tentar trazer essa consciência para as pessoas. E assim, eu tenho certeza que no dia 30, depois que as urnas forem abertas, eu vou comemorar essa vitória com todos nós aqui, com todos os empresários do setor produtivo aqui do Distrito Federal, a quem eu tenho muito respeito. Mas, professor, você me respondeu a pergunta se o Lula é socialista ou comunista? Não, eu disse o seguinte, que ele é um populista. Os dois são. Mas eu digo no seguinte sentido, assim, o populismo vocacionado para o socialismo, o Estado provedor. O Estado tem que prover em casos especiais de necessidade. Mas por que ele é assim, sendo que ele tinha um Bolsa Família, que era R$200, salvo engano, Bolsonaro chegou, lançou outro programa com valor de R$600. Então, ou seja, nessa tese sua, será que o Bolsonaro não seria mais assistencialista do que o Lula? Mas o Bolsonaro teve uma guerra. O Lula não teve guerra. O Bolsonaro teve a pandemia. Milhões. É uma guerra. O Brasil viveu uma guerra. O resultado da pandemia... O mundo, né? Essa pandemia. O mundo, mas no caso do Brasil, uma guerra. Paralisou tudo. Ficamos meses sem atividade econômica. Na realidade, tem gente que fala do governo Bolsonaro. Não governou. Governou 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio. Esse período foi cuidando de pandemia e levando porrada o tempo todo, né, professor? Você vê, essa pandemia, essa CPI da pandemia foi o maior carnaval que eu já vi aqui em Brasília. Não, a mídia organizada, Neto. O que fizeram com o Bolsonaro, né? Assim, ficou claro, né? Que nós temos aí uma mídia aparelhada. E graças a Deus que essa censura começou agora. Porque você imagina se a gente tivesse 4 anos de censura? Como seria isso, né? Então, eu acho que essas pesquisas elevaram muito a moral do candidato da esquerda e aí eles começaram a fazer toda essa articulação. Mas Deus é maior e nós vamos vencer essa guerra, né, professor? Eu creio. Eu também creio nisso. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais umas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Eu sei que seu tempo está corrido, professor. E seguindo esse pensamento que a gente estava falando agora, o senhor acha que o Lula realmente é um perigo para o nosso Brasil? Não o Lula apenas, o sistema que vem com ele é um sistema que já se implantou em esferas relevantes, educação, assistência social e até na legislação brasileira. Na legislação brasileira. Você observa que a lei da primeira infância, que fala da defesa dos meninos até 72 meses de idade, 6 anos, não fala de família. Olha que coisa. Sim. A lei da primeira infância, que fala sobre proteção de crianças até 72 meses de idade, não fala em família. Ou fala de forma muito lacônica.
tem dois artigos que falam assim, dá autonomia de vontade a meninos de meses de idade. Você sabia disso? Não. E que diz que para quem vai dizer o que o menino de 12 meses sabe? Eles falam, um servidor público, que vai fazer a escuta da criança. Não é o pai, não é a mãe. Então, o que nós estamos vendo, que até a legislação já está se contaminando com a visão de que a família é um problema. A família deve ser isolada. Então, a guerra contra a família já é longa. O socialismo vai aprofundar isso. E vai aprofundar a dependência do povo ao suprimento estatal. E não é só do necessitado, o deficiente, o idoso, que merece sim uma atenção especial. Pessoas que não conseguem conduzir sua própria vida, isso é diferente, situações de especial necessidade. O que o socialismo quer não é todos tendo uma renda, porque a pessoa com a renda do Estado vai ter pouca autonomia para criticar o Estado. Entende o que eu estou dizendo? Entendi, mas você fala o seguinte, professor, você vê, a gente tem a menor idade. Mas você vê que não tem a maioridade para a pessoa ser interditada, por exemplo, né? Você falou do idoso. Então, assim, são muitas coisas. A gente precisa passar por muitas reformas no Congresso para que a gente consiga alterar essas leis, né, professor? Para que as pessoas possam se conscientizar do que realmente precisa o nosso Brasil. Eu penso dessa forma. Voltar aos princípios básicos. Por isso eu falo dos princípios, né? Quando a gente entende os princípios, as coisas se resolvem. Quando a gente vai caso a caso, né, a gente tem dificuldade. Porque uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa. Temos que voltar aos princípios. Quais os princípios? A família não é o indivíduo. A família é a célula da sociedade. A família. Então, esse processo de fortalecer a família, de o Estado ter limites e, sobretudo, não poder ingerir, porque hoje o que vai acontecer? O Estado vai dizer, você tem que contratar fulano assim, uma minoria, depois tem que contratar outra minoria. Como assim? Como assim? Verdade. Então o Estado não tem que ser responsável por isso. Ele está se intrometendo e ele usa o pretexto dos direitos humanos, que essa vai ser a porta que o socialismo vai usar. Os direitos humanos que eles dizem o que é. E essa censura que vimos no período eleitoral, ela vai se impor em várias áreas da sociedade. Porque se você criticar, imagina, conseguiram implantar o aborto. Eles vão colocar esse direito do aborto como direito fundamental da mulher. Então você não vai poder mais criticar. Porque o que eles vão fazer isso é pegar a bola para eles. É lei. Quando eles ganharem esses temas morais, nós não vamos poder mais criticar como eles criticam hoje. Porque eles vão fazer os seus valores morais conteúdo de direitos humanos, compreende? Sim, com certeza. E você não pode criticar conteúdo de direitos humanos. Eles vão falar censura, igual fizeram no período eleitoral. Você não pode criticar o direito da mulher ao aborto. Quer dizer, nós não vamos poder combatê-los. E aí que está a questão. Isso está escrito, eles vão fazer isso. Não conseguiram. Então nós precisamos ter consciência do plano deles para poder combatê-los. Voltamos quase com o início, né? Precisamos conhecer os socialistas para saber combatê-los onde eles muitas vezes não se apresentam como socialistas. Professor, então eu acredito que essa conversa nossa está chegando ao final. Então eu acredito que no seu ponto de vista, o Bolsonaro é a melhor saída para que a nossa nação continue sendo capitalista e saudável? Eu costumo dizer o seguinte, não temos outra opção. Se não formos votar, estaremos elegendo o pior candidato. O senhor vai votar no Bolsonaro? É claro, porque não se trata do Bolsonaro, se trata dos valores. A gente tem que deixar claro que o presidente Bolsonaro ele enfrentou uma guerra, cometeu muitos equívocos. Mas a proposta que ele apresenta é a proposta que corresponde aos valores cristãos, que corresponde ao modelo de sociedade livre. Quem propõe censura dos meios de comunicação não é o Bolsonaro. Quem propõe ajuda às ditaduras, e praticou, ele não propõe só não. Ele é aliado de ditadores da África e propõe ajuda, não é o Bolsonaro. E aí a questão é séria, na questão da corrupção. Então, nós temos que ter claro os nossos valores. E os valores que estão plasmados no cristianismo, liberdade individual, propriedade privada, auxílio ao necessitado.
Esse auxílio ao necessitado não pode ser ideologizado. Nós precisamos de um Estado que ajude, mas não queira tornar as pessoas escravas, como se tornaram de alguma medida. Então nós precisamos ter esses valores e, a partir dos valores, elegermos candidatos. Porque também é um problema se nós nos tornamos personalistas. E é isso que eu acho que o brasileiro tem que começar a entender. São os valores que a pessoa defende e pratica. Então esse é o desafio. Muito bom, professor. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Muito bom esse bate-papo. Eu queria aproveitar e falar um pouco dos seus livros. Eu queria que você falasse. Gente, ganhei 2 livros aqui, espetacular. 2 livros aqui, ó. Os Cristãos e o Governo, também do autor, professor Guilherme Shelby. E ganhei esse livro aqui, ó, Conselhos de um Procurador da República. Esse livro aqui, em especial, eu queria que o professor falasse um pouco dele, porque eu vou ler esse livro hoje, né? Ah, professor, lembrando que esse podcast aqui tem um apoio, patrocínio total da Agência Auto. Você já trocou de carro esse ano, pastor? Eu comprei um carro novo, Comprou um carro novo, então. É bom depois você colocar para os seus seguidores, quem tiver interesse em comprar ou trocar de carro, só acessar esse portal, agenciautodf.com.br. Todas as lojas filiadas à Agência Auto hoje possuem um selo de confiabilidade que nós criamos, o que traz mais segurança e garantia para esses clientes que estão buscando um carro para comprar, porque a gente sabe hoje, né? Muitos golpes aí no mercado, então criamos esse portal. E lá nesse site você compra um carro com total garantia e segurança. Inclusive, olha a nossa campanha aí, confia. Pensou comprar, vender, agenciautodf.com.br, confia. Então, os seus seguidores aí, eu sei que tem muitos amigos que procuram comprar ou trocar de carro, então procura aí o nosso portal da Agência Auto. Então, professor, eu queria que você falasse um pouco desse livro. O Conselho de um Procurador da República, o poder do silêncio e da paciência. É porque muitas vezes, o que acontece? É um conjunto de casos reais que eu enfrentei como promotor, como procurador, crime organizado, estupro, separações, eu fui promotor em vara de família, conflitos diversos, né? Onde a gente observou que pessoas do bem pagaram caro por pequenos deslizes ou uma falta de cuidado importante. Então, vou dar um exemplo clássico, é um caso no caso foi sequestro, não, foi roubo. A pessoa ligou para a casa da vítima e perguntou se podia falar com fulano. E a empregada disse, não, ele está chegando daqui a pouco. Na verdade, foi para o escritório, estou lembrando. Foi para a secretária desse profissional. E a secretária, desatenta, avisa para quem? Uma pessoa no telefone, que a pessoa estava chegando. E essa pessoa que ligou era exatamente um dos comparsas. Sabendo que estava chegando, se prepararam. Qual o deslize? A secretária nunca pode dizer onde a pessoa está, onde ela está chegando. Então eu peguei as situações de crise e de risco e enumerei comunicação, negócios, ameaça de morte, agressões verbais intensas, situações de conflito. Então eu enumero as situações que eu já enfrentei, são muitas, e eu coloco o meu conselho para você enfrentar aquilo. E o mais interessante desse livro são os provérbios. São 110 provérbios, escritos há 3.000 anos atrás, que parece que foram escritos hoje. Para mostrar que é uma sabedoria antiga, que na verdade revela uma forma de agir prudente. A prudência. Só que é difícil ser prudente se você não é treinado. Precisamos treinar os jovens. Então é um livro para você treinar os filhos, os professores. Eu tenho coordenadores pedagógicos do Brasil em escolas, treinando os alunos, prudência. Na verdade, esse é um treino de emoções. Você treinar suas emoções para situações de crise. Igual um piloto treina as situações de risco de acidente num simulador. Então isso é uma espécie de simulador das situações de crise. Não, parece um manual. É um manual. Não é um manual. Eu estou vendo aqui, professor, Riscos em Negócios, Comerciante ou Empresário. Olha, esse livro aqui interessa para você. Eu gostei, hein, do capítulo 4 aqui, ele foi direto aqui na minha essência, que é ser empresário, empreendedor. A gente valoriza muito isso, professor. Eu acho muito interessante, por isso que eu sou um cara de direita.
Eu creio muito nessa ideia do empresário, ele poder abrir o negócio dele com facilidade. Você vê, na época, agora, depois do presidente Bolsonaro, quantas empresas não foram abertas no país, né? Simplificou uma junta comercial, que era difícil para você abrir uma empresa, hoje é muito mais fácil, né? Então, eu acho que o empresário ele tem que ter essa liberdade de empreender. Mas, professor, nós falamos sobre vários assuntos. Agora, como eu te falei, o meu Instagram é mais voltado para o setor produtivo, para os empresários, que são os seguidores. Eu queria, num outro momento, convidá-lo aqui para a gente fazer uma palestra, né, diretamente com eles, falar. Queria que você preparasse um material para falar direto com o empresário. Aceita meu desafio? Aceito agora. Sim, com muita honra, viu? Lá no auditório da associação, posso trazer vários empresários aí de outros segmentos, não só do revendedor de veículos. A gente também tem uma comunidade aqui, que é a Cidade Estrutural, várias lideranças, a quem eu quero mandar também o meu abraço aí para as lideranças da Cidade Estrutural. São pessoas maravilhosas que começaram aqui, professor, na época do PT. Cristóvão Buarque, né? O Sim, governador. Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque prometeu uma coisa, prometeu posto de saúde na Cidade Estrutural. O que ele fez? Até hoje nunca fez nada, né? Ou seja, foi querer destruir a família e tirar todo mundo de lá. Mas, professor, então agora eu queria deixar aí para você à vontade, para você fazer as suas considerações finais, o espaço está livre, e te agradecer aí pela atenção, carinho. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui com a gente para sentir essa energia que o professor Guilherme Scherbo passa, uma pessoa simples, aceitou o convite de bate-pronto, e daqui a pouco nós vamos tomar um café com pão de queijo aqui atrás, tá, professor? Vamos. Eu inclusive resolvi o problema do compromisso que eu tinha. Consegui adiar para depois das 6. Tá vendo? Olha, produção, o horário dele aqui era até 5 horas, hein? Você vê que o papo foi bom, foi importante, mas nós estamos no 5º podcast, professor. E esse, assim, a gente recebeu muitos políticos, porque é época de eleição, mas esse podcast eu me empolguei muito, né? Porque para falar com você, chamar você que está muito jovem, mas para falar com você sobre um assunto tão importante para a população, né? Que como o mais importante que fica aqui dessa lição. Você sabe o que é socialismo? Você sabe o que é comunista? Por que você vai votar no Lula? Por que você vai apertar o 13? Então, olha, vem aqui para o manual. Conselho de um procurador da República. Não é qualquer um que está falando isso aqui para a gente, né? Não é o Neto, não é o presidente da Agencial, não é um empresário que conhece pouco sobre socialismo. Hoje eu tive uma aula aqui com você, professor. Então, muito do que você falou que vai entrar realmente nos ensinamentos para a gente aprender sobre esse assunto. Então, o espaço é seu, pode fazer suas considerações finais. O que me assusta é que eu faço muito trabalho em escolas e as melhores escolas são as piores escolas na doutrinação. E não se trata de todos os professores, mas nas escolas melhores você tem uma doutrinação muito forte. Só quer dizer que as escolas particulares, essas caríssimas aí, a doutrinação é maior do que numa escola pública. Isso para mim é uma experiência pessoal, não estou dizendo que em Brasília mas pelo Brasil afora é assim. E é sempre, Neto, uma minoria de professores, mas na escola particular tem liberdade. Na escola pública há mais controle. Incrível isso que eu estou falando, hein? E onde estão os nossos filhos dos empresários? Na escola pública? Nas escolas particulares, nas melhores. Então, o que eu gostaria de dar o alerta é para fortalecer os bons professores, apoiar os bons professores que não aceitam essa doutrinação. É uma minoria de professores que faz muito barulho. E nós precisamos nos unir a esses bons professores. E essas boas escolas que cada vez ficam menores. E eu acho que os empresários precisam acordar. Quem está mentoreando a mente dos nossos filhos? Me refiro a vocês que são empresários. Quem está fazendo a mentalidade? Quem está apresentando os sistemas políticos, as filosofias? É isso que forma a mente de uma criança, de um adolescente. O meu alerta, e os Cristãos do Governo é um livro de livros, eu dou bibliografia, eu falo pouco, eu apresento o que eles falam. Então nós temos que ter essa visão de cuidar dos filhos, é o princípio de tudo. Quem não cuida da sua casa não é merecedor de nenhum louvor. Então eu quero assim fazer esse clamor aqui para os empresários. Forte, hein, professor, porque você está me dando um puxão de orelha, porque muitas das vezes a gente realmente não tem tempo.
Eu compreendo, né? Neto. A vida é corrida e igual você falou, os capitalistas eles estão atrás de dinheiro, né? E a gente muitas vezes esquece esse lado da família. Por isso que eu sou a favor, eu acho que o ser humano ele tem que frequentar uma igreja, ele tem que cadastrar no Instagram dele lá um influenciador religioso, né? Ele tem que ouvir, porque muitas das vezes a gente passa batido em muita coisa, professor, que deveria dar um pouco mais de atenção. Mas aí, Neto, você sabe que eu faço muitas vezes? Por exemplo, é o que eu digo, não é o tempo, é a qualidade do tempo. Então, muitas vezes o empresário, ele precisa botar na agenda dele os filhos, mas de repente vai ser meia hora por dia, mas tem que ser meia hora. E aí o que eu digo, por exemplo, leva o filho na escola de carro, pega o filho, não precisa ser todo dia não, 3 vezes por semana, só de você pegar ou levar, já vai junto conversando com o filho, já vai trocando uma ideia. Eu entendo, o empresário eu sei, é um leão por dia. Agora, tenha como eu digo para vocês isso, falo isso para os empresários que estiverem assistindo, ponha na agenda o tempo que você vai ter com seu filho diariamente. Pode ser meia hora, mas põe na agenda, como se fosse um compromisso. Eu me lembro aqui, e não quero tomar o tempo, mas eu lembro uma vez que o tempo aqui é todo seu, professor. Um deputado me ligou, um deputado federal me ligou, muito querido. E no dia que ele me ligou, era amanhã, e ele queria me encontrar comigo às 5h30 da tarde. E eu estava trabalhando na Procuradoria às 9h, né? Ele falou, eu falei, deputado, esse horário eu já tenho um compromisso. Ah, mas eu só poderia esse horário. Deputado, hoje vamos marcar para amanhã? Podemos marcar amanhã, marcamos para outro dia. Que compromisso eu tinha às 6 horas? Com meu filho. Não precisava falar para ele, obviamente. Então, tem que estar na agenda o filho, a esposa, tem que estar na agenda. Quantos filhos você tem, professor? 2. Pequenos? Um de 14, um adolescente, e um de 9. E eu faço assim, porque eu me desdobro. Eu acordo, não é grande coisa acordar às 6 da manhã, né? Mas acordo às 6 da manhã para levar na escola. A gente vai lendo livros da Bíblia com meus filhos, conversando sobre Deus, sobre a vida. O espaço que eu tenho com os meninos é conversando, deixando eles falar. A gente tem que ouvir os meninos, não é só falar não. Qual que você pensa disso? Você pensa daquilo. Deixa falar, igual peixe, né? Deixa correr. Porque você ouvindo os filhos, você sabe uma coisa aqui e acolá, e sempre escapa algo também, né? E eles são muito inteligentes, né, professor? Atentos. A minha com 11 anos, mas eu fico impressionado, tanto que ela é inteligente. Aproveitar e mandar um abração aqui para a Giovana, minha princesinha. Então deixa eu dar um abraço aqui também, um beijo para Maria Clara, para o Pedro, para minha esposa Ellen também, que deve estar assistindo agora. Olha, muito bom. Ellen, um grande homem aqui. Parabéns aí, o professor. Eu tô querendo chamar de pastor desde quando eu falei com você a primeira vez, professor, né? Estou percebendo Mas isso. é porque você realmente tem esse dom, parece que é um pastor, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se espelhar nessas pessoas que são do bem, né, professor? Isso. É o que eu sempre falo. Minha mãe que dizia muito, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é verdade, né? É verdade. Então, a gente tem que estar ao lado de pessoas que somam alguma coisa e que agrega valor. Mas, professor, então, está com você aí as considerações finais. Eu agradeço, né? Agradeço a toda a audiência, nossos amigos, né? E que o Brasil seja guiado aí pela mão de Deus nesse momento tão importante da nossa história. Gente, um abraço a todos e até a próxima. Valeu pela audiência. Tchau.